Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá pessoal, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? Podcast muito legal de exposição bíblica, de aprendizado da Bíblia. A gente está começando uma nova série, né? Estamos no segundo episódio aqui da nova série de Êxodo. Êxodo capítulo 1, a parte 1, episódio 164. Estamos na terceira temporada do nosso podcast. A primeira temporada foi Gênesis, a segunda temporada foi João. E a terceira temporada agora com Êxodo. Você pode curtir todos esses episódios aí. Tem muita coisa legal para você aprender da Bíblia junto com a gente. Vamos lá? Firme nessa jornada, sempre avante. Vamos ver um pouquinho hoje sobre como começa esse livro de Êxodo, né? Então Abraão, Isaac e Jacó, ali que a gente viu em Gênesis, agora se expande em 12 filhos de Jacó e depois em 12 tribos. Dê uma olhada rápida nessa lista de patriarcas que eu separei para você aqui. Lembre-se do incesto de Rúben, a crueldade de Simeão e Levi, a lascívia de Judá, a má fama que José trouxe a seu pai sobre os filhos das servas, né? A imagem nos capítulos de Gênesis que nós vimos lá na primeira temporada em Gênesis está repleta de sombras. E são principalmente os pecados humanos que são a causa de todas essas sombras. José é a única exceção brilhante aqui em todo esse contexto. Os demais aqui, irmãos deles, parecem ter sido homens de disposição violenta, truculentos, né? Capazes de vender seu irmão mais novo para o Egito e depois ocultar sua falha, impor falsidade intencional ao seu pai idoso. Então, mesmo em Benjamim, traços de caráter eram discerníveis, né? Eram vistos, o que deu base para uma predição tribal. Lá em Gênesis 49, 27, Benjamim será como um lobo. O crime deles em vender José foi, em certo sentido, a salvação deles. Foi um ato pelo qual eles nunca se perdoaram. A compaixão criou neles uma melhor disposição e lançamentos como base para uma sucessão de providências humilhantes e comoventes, tendendo a forçar sobre eles a convicção de que eles estavam nas mãos de um Deus irado e levá-los ao arrependimento do pecado. Então toda essa variedade aqui desses patriarcas é observada nas bênçãos de Jacó e de Moisés e se reflete na história. Judá é desde o início um líder. A impulsividade de Rúben nos lembra de Pedro, mas carecia da constância subjacente de Pedro. O zelo de Levi, processado primeiro para o mal, mas depois encaminhado para o bem. Os outros irmãos de José eram menos distintos, mas conforme foi especificado pelas bênçãos lá no final de Gênesis, todos eram dotados de alguma qualidade e dotados de maneira diversa. Isso nos ensina que Deus pode usar e que Deus requer toda a variedade de dons em seu serviço. Portanto, há espaço e necessidade em seu reino para todos os tipos e variedades de pessoas, para cada espécie de dom. Isso é apenas para dizer que no reino de Deus, um propósito e a meta no reino de Deus é o aperfeiçoamento da humanidade, não em parte, mas na totalidade de seus poderes, funções e capacidades. A graça de Deus, ela não suprime, não reprime a nossa individualidade. Ela revela e santifica. As características dos patriarcas, elas foram estampadas com notável nitidez em todas as tribos que levavam seus nomes. A instabilidade de Rúben, a capacidade de governar de Judá, o zelo de Levi, a agilidade de Dan, a ferocidade de Benjamim, etc.
herança de ideias, costumes, tradições familiares são mais comuns do que nós podemos imaginar. E esse número 12 aqui, nós não devemos considerá-lo pelo acaso, tem um símbolo. Ele é o símbolo da habitação de Deus na família humana, da presença no mundo da divindade, da presença de Deus. O 3, o número do divino. 4, o número do mundo. Consequentemente, 12 tribos, 12 bolos de pães da proposição, 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 portas de Jerusalém. O número 12 é mantido em toda a Bíblia, apesar de alguns desvios reais do símbolo dele. As 12 tribos são faladas nos dias dos apóstolos, em Atos, em Tiago. Porém, contando Levi, havia realmente 13 tribos e depois do cativeiro apenas 2. Nós vamos ver muito isso aqui mais para frente e você vai entender o porquê de tudo isso mais para frente, tá? Foi sem dúvida com referência às 12 tribos de Israel e, portanto, ao número desses patriarcas que Cristo escolheu os 12 apóstolos. A prosperidade de Israel também era visível no Egito. Eles prosperaram na terra da escravidão. Mas não era algo para desculpar as crueldades de um tirano desconfiado como Faraó. Vamos, portanto, ter uma visão geral da prosperidade de Israel, conforme ela é exibida em toda a extensão desse primeiro capítulo. Seria interessante você ler ele, tá? Para você entender sobre o que nós estamos explicando aqui. A prosperidade não é apenas declarada claramente, mas o capítulo está repleto de indicações do favor de Jeová para com Israel e de sua vigilância peculiar sobre aquele povo. A maneira maravilhosa como Deus trouxe uma família inteira para o Egito e providenciou o seu estabelecimento confortável na terra foi fantástico. José foi antes e todos criaram inconscientemente uma base sólida para a construção de sua prosperidade. Em meio a todos os ciúmes domésticos, nos perigos da fome e em suas viagens entre Canaã e o Egito, o Senhor preservou esses homens de modo que nenhum deles faltou em sua contribuição para uma futura excelência do estabelecimento da nação de Israel. Deus disse a Jacó em Gênesis: o teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel. E ainda assim, até o fim de sua vida, ele às vezes é chamado de Jacó, às vezes de Israel, como se para nos manter diante de nossos olhos o seu caráter e as considerações a respeito de sua nova posição e privilégios, que foram conquistados na memorável luta com o anjo lá em Peniel. Então esses homens, esses 12 homens, esses 12 filhos de Jacó, foram os pais das tribos. Eles eram filhos de Israel e também eram filhos de Jacó. O próprio Jacó fizera muitas coisas para mostrar a maldade e a corrupção da natureza humana decaída. E seus filhos não eram melhores do que ele. Então, vamos considerar a ação vingativa de Simeão e Levi em Gênesis 34, 25, uma conduta de Rúben em Gênesis 35, 22, e especialmente a conduta dos irmãos em relação a José e o pai que tanto idolatrava. Mas esses filhos de Jacó, com todos os seus deméritos pessoais, também eram filhos daquele que, por sua luta sublime, persistente, corajosa e bem definida, ganhou o nome de Israel. Era um nome a ser transmitido deles aos filhos, cheio de significado, relembrando uma experiência gloriosa do passado e prometendo uma experiência ainda mais gloriosa no futuro. Era um nome que não podia ser perdido mesmo nas maiores apostasias, e talvez seu principal esplendor residisse nisso, que apontava para uma paternidade ainda mais gloriosa, desfrutada por aqueles que, por meio da graciosidade e obra daquele que ensinou. Então nós vemos aqui, também no comecinho do livro de Êxodo, a atitude apreensiva do faraó. Ele é uma testemunha da grandeza e da prosperidade de Israel, que daqueles 12 filhos de Jacó se transformou em milhares de pessoas, né? E ele dá uma evidência inconscientemente, né? E da origem divina e miraculosa da prosperidade de Israel.
Quanto mais consideramos o seu alarme ali, não afetado, e seus esforços contínuos e enérgicos para esmagar Israel, nós mais sentimos que coisa real e divina foi a prosperidade de Israel, como ela foi nutrida por uma força secreta e inatingível de Deus. Deveria ser motivo de grande alegria para o povo de Deus quando o mundo, em seu ódio, toma os instrumentos de perseguição, pois então a indicação inequívoca de prosperidade interior. A prosperidade do povo de Israel ali no Egito não consistia em acúmulos de bens externos. Os israelitas poderiam ter permanecido relativamente poucos ou ter aumentado de uma maneira que não despertasse atenção. O seu aumento poderia ter sido em riqueza externa, e isso seria considerado por muitos uma verdadeira prosperidade. Consequentemente, a prosperidade de Israel não foi o resultado de trabalho, habilidade pessoal ou profissional. Existe uma gigantesca diferença entre a prosperidade que reside em mera posse de bens e aquela que vem da presença de Deus trabalhando em nós. Não é necessária a ajuda especial de Deus para tornar um homem milionário. Poucos são os que podem ser assim, mas coloque-os em locais favoráveis e os imensos resultados dos seus negócios e atenção serão perfeitamente percebidos por nós como uma capacidade inteligível e alcançável pelo homem. Mas para produzir o resultado que aparece na prosperidade de Israel no Egito, foi necessária uma intervenção divina e especial de Deus. Nós não temos apenas indicações inconfundíveis da prosperidade de Israel. É igualmente, meus queridos, importante a gente notar que essa prosperidade de Israel ali é uma indicação da presença de Deus. Ele estava fazendo o que ninguém além de si mesmo poderia fazer. Aprenda então que também a nossa prosperidade espiritual e até mesmo material deve ser algo produzido por Deus, manifestando o seu poder em nossos corações. Não há chance de atribuí-lo à nossa capacidade, atenção e prudência sem a ajuda dele. Então Deus, em sua infinita sabedoria, ele pode todas as coisas, né? É muito importante essa base que a gente está tendo aqui, falando um pouquinho sobre Israel ali no Egito, como eles estavam prósperos, tinham multiplicados. Isso vai criando um pano de fundo para a gente entender todo o restante do livro de Êxodo e também para compreender toda a Bíblia em si, toda a mensagem central de redenção da Bíblia Sagrada. Beleza? Eu te espero no próximo episódio, capítulo 1, parte 2, para a gente continuar aprendendo pouco a pouco, passo a passo, dessa maravilhosa palavra de Deus que nos ensina tanto. Deus abençoe, te vejo em breve. Tchau, tchau.